Hoje é a vez de Garcia Pereira, que optou pelo miradouro das Portas do Sol para defender 3 grandes obras estruturais para a capital portuguesa. Lamenta que Lisboa tenha perdido 20 mil habitantes só nos últimos 2 anos. Garcia Pereira quer trazer os jovens para a cidade. Escolheu o Mirador das Portas do Sol para fazer esta entrevista, uma janela privilegiada sobre Lisboa, mas também sobre o caos do trânsito, sobre casas degradadas, sobre o caos dos transportes públicos. Acha que isto são condições que podem cativar pessoas para a cidade? Foi por isso que escolheu este local para dar este exemplo? Eu escolhi este local, por um lado, por ser um local emblemático da cidade de Lisboa, um bairro histórico, que merecia um programa, uma autêntica campanha de reabilitação urbana, que não tem sido feita, ou que tem sido feita muito lentamente, que era preciso preservar, porque faz parte da história e da alma da cidade, porque também é um local que nos permite a ligação com o rio e nos permite apreciar esta magnífica beleza e luminosidade da cidade de Lisboa, mas permite também refletir sobre as questões que me colocou. É evidente que só é possível cativar pessoas e jovens, em particular, para virem para Lisboa, desde logo criando emprego. E Lisboa perdeu completamente a sua viabilidade enquanto entidade criadora de emprego. Daí que eu defenda a necessidade de 3 grandes investimentos estruturais, um grande porto internacional, que não tem nada a ver com o apiadeiro fluvial que nós vemos aqui. Exatamente, essas são as suas grandes 3 propostas, 3 grandes investimentos. São os 3 grandes investimentos estruturais. Naturalmente não se esgota aí o plano de ação para trazer gente para Lisboa e fixá-la em Lisboa, mas um grande porto internacional, um grande aeroporto internacional, que não pode ser a OTA, e uma grande via de ligação ferroviária à Europa, que não necessariamente a Madrid, e ao resto do país. Mas eu pergunto-lhe, isso implica milhões de euros e nós temos que ter em conta o buraco orçamental, financeiro, que é necessário tapar na Câmara. Como é que é possível partir para esses grandes investimentos com milhões de euros no Pacífico? É possível partir precisamente porque é preciso compreender o que deve ser o papel de uma grande capital, de uma grande capital europeia, de que o país precisa e de que a Europa também precisa. Mas como é que resolve essa questão do buraco financeiro? O país e, em parte, também a Europa devem suportar e devem pagar a construção dessa grande capital. E, portanto, naturalmente, não são os recursos apenas da Câmara que permitem fazer um aeroporto, um porto e uma grande ligação internacional. Mas com a ajuda do Governo, por exemplo, como António Costa defende? Não é a ajuda, é a obrigação do Estado de assegurar a sua quota-parte naquilo que é uma tarefa do país. A construção, a transformação de Lisboa numa grande capital europeia é uma tarefa do país e não apenas de Lisboa e dos lisboetas. E aliás, é preciso também ter a perspectiva de que isso se trata de um investimento, não se trata de uma despesa. Ou seja, um aeroporto criará cerca de 30 mil empregos, um porto criará cerca de 20 mil empregos, isto é, trará pessoas à cidade e será um motor de desenvolvimento, será um instrumento produtor da riqueza. E depois, mas esses 3 grandes investimentos estruturais que defendo, sendo necessários, não são suficientes. É preciso depois um plano estratégico para fazer de Lisboa uma cidade de turismo de qualidade. E a questão da especulação imobiliária, que diz que é o grande problema de Lisboa, como é que pensa solucioná-lo? É o grande problema de Lisboa, designadamente em relação aos jovens, de que falávamos há pouco, porque com a especulação imobiliária a ter tomado conta como tomou do mercado de habitação, evidentemente nenhum jovem consegue viver em Lisboa. Só é possível. Isso como? Com uma nova lei dos solos? Uma nova lei dos solos também, mas queria dizer que a questão da especulação imobiliária é o grande nó górdio da fixação de pessoas em Lisboa. E os nós górdios cortam-se. Cortam-se com a espada. E, portanto, é preciso a coragem de tomar 2 medidas. Uma nova lei dos solos, que permita ao município que verifique que há fogos que estão a ser objeto de especulação imobiliária, tomar conta, tomar posse administrativa deles. A outra medida é uma medida imediata da concessão de um prazo máximo, da fixação de um prazo máximo, por exemplo, 6 meses, aos proprietários e senhorios das dezenas de milhares de casas que estão prontas, mas que estão devolutas, isto é, vazias em Lisboa, para que coloquem essas casas ou por venda ou por arrendamento no mercado de habitação e, caso não o façam, a Câmara possa tomar posse dessas casas e possa colocá-las numa bolsa de arrendamento para a sua atribuição posterior, mediante concurso e com rendas limitadas a jovens.
tem encabeçado várias candidaturas do PCTP-MRPP para as mais diversas eleições, presidenciais, legislativas, autárquicas. Têm sido quase sempre candidaturas de protesto. Eu pergunto-lhe se esta também é uma candidatura de protesto ou se pura e simplesmente é viciada em campanhas eleitorais. Não, esta é uma candidatura de ruptura, isso assumo que sim. É uma candidatura de ruptura com o atual estado de coisas, de calamidade que se vive em Lisboa, e uma candidatura de ruptura com os responsáveis por essa situação, que são os partidos que têm estado à frente dos destinos da Câmara. Por outro lado, deixe-me dizer também que, embora seja uma candidatura formalmente apresentada pelo PCTP-MRPP, é uma candidatura com um caráter muito mais amplo. Recordo-lhe que dos 17 candidatos efetivos da minha lista, 11 são independentes. Fernando Negrão disse há pouco tempo que o que está em causa é Negrão ou Costa. Há alguns meios de comunicação social que só têm feito cobertura da campanha de 7 candidatos. Continua a considerar que isto tem a ver com os partidos políticos que querem manter-se no poleiro? Palavras suas? Exatamente, é rigorosamente isso. Do ponto de vista jurídico, é uma enormidade que, havendo 12 candidatos, só 7 tenham direito à palavra, visto que há um princípio constitucional da igualdade de tratamento e de oportunidades das diversas candidaturas e, aliás, é isso que é a democracia, é a existência de alternativas. Inclusive, já apresentou queixa. Sim, mas do ponto de vista político, o que isso significa é que aqueles que são precisamente os responsáveis pela situação da Câmara e de Lisboa querem apresentar-se aos lisboetas como a única alternativa que eles têm. Para terminar, se for eleito como vereador, aceita um pelouro das mãos de António Costa? Eu aceitarei um pelouro para desempenhar as minhas tarefas o melhor que sei e para aplicar as ideias e os projetos que defendo e que acho que são úteis aos destinos da cidade e dos lisboetas.